É bem pequenininho hoje. Não esqueçam de dar like na live para aumentar a relevância do canal, tá bem? 23º dia. Amante da pobreza, rogai por nós. Diz São Francisco de Sales: de fato, não duvido que os anjos, com assombro e adoração, tenham se aglomerado em incontáveis multidões naquela pobre oficina para admirar a humildade daquele que guardou a querida e divina criança e trabalhou em seu ofício de carpinteiro para sustentar o filho e a mãe que foram entregues aos seus cuidados. São José era despretensioso aos olhos do mundo. Não tinha nenhuma ambição mundana ou desejo de reconhecimento. Ao longo dos séculos, as pessoas frequentemente se perguntaram qual era a condição financeira da Sagrada Família, ou quais eram as suas condições de vida. Para responder a essa questão, não precisamos ir além do Novo Testamento. A Sagrada Família era pobre, muito pobre. São José era tão humilde e pobre aos olhos do mundo que os reis magos, ao entrarem no estábulo em Belém, mal notaram a sua presença. Quando a Sagrada Família foi ao templo em Jerusalém para participar do ritual judaico de purificação das mulheres, no puerpério, José não pôde nem mesmo pagar por um cordeiro para um holocausto. Os cordeiros eram caros. São José podia apenas dar a oferta de um homem pobre, isto é, duas rolas ou 2 pombinhos. A Sagrada Família viveu da divina providência. Não fosse o ouro, o incenso e a mirra dados ao menino Jesus pelos reis magos em Belém, é provável que São José não tivesse tido dinheiro para comprar comida e outros bens essenciais para sua família quando viajaram para o Egito. Quando deixaram Nazaré em direção a Belém para fazer o recenseamento, não levaram muitos recursos porque esperavam retornar a Nazaré. Os presentes dos reis magos foram o cuidado providencial de Deus para com a Sagrada Família. Anos depois, ao retornar do Egito para Nazaré, a Sagrada Família viveu quase 30 anos em uma casa simples e pequena. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você já se perguntou o que exatamente isso significa? Jesus está dizendo que a pobreza é maravilhosa? Não, não é o que ele diz, mas sim que todos aqueles que são desprendidos das coisas desse mundo não estão longe do reino dos céus. A pessoa desprendida das coisas materiais é verdadeiramente bem-aventurada em espírito e rica aos olhos de Deus. Isso explica porque São José é chamado amante da pobreza. Ele confiou na divina providência para todas as suas necessidades. São José o ajudará a ser pobre de espírito. São José o ensinará como ser desprendido das coisas materiais e abandonado à divina providência. Você nunca encontrará a verdadeira felicidade em bens materiais. Aqueles que permitem que seu relacionamento com Deus dependa de que tenham ou não bens mundanos estão fadados à infelicidade. Aquele que é pobre de espírito, por outro lado, é capaz de proclamar: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O silêncio de São José prova sua grandeza e pobreza de espírito. Todos gostam de se gabar de suas realizações e ter o reconhecimento dos outros acerca de seus trabalhos. Contudo, São José nunca viu os resultados do seu trabalho duro e sacrifícios. Ele confiou que Deus iria tirar bons frutos do seu trabalho e seus anos de serviço a Jesus e Maria. E Deus o fez, mais do que São José poderia ter imaginado. Ele foi pobre no mundo, mas rico no reino dos céus. Diz São Boaventura: ele, São José, viveu contente em sua pobreza. E o Papa São João 23: Jesus, Maria e José, meus dulcíssimos amores, que eu viva, sofra e morra por vós. Amém. A segunda leitura está na página 241. Adoração perpétua. Diz São Pedro Julião Eymard:
Embora ele, São José, nunca tenha adorado Nosso Senhor sob as espécies eucarísticas e jamais tenha experimentado a alegria de comungar, ele teve e adorou Jesus em forma humana. São José viveu com Jesus por 30 anos. Sua vocação era de perpétua adoração. De muitas formas, o lar da Sagrada Família em Nazaré foi o primeiro mosteiro cristão. São Pedro Julião Eymard escreveu um livro maravilhoso intitulado O Mês de São José, quando oferece insights incríveis sobre a vida de oração e adoração de São José em Nazaré. Trata-se de uma obra-prima. Eis uma parte do livro. São José foi o primeiro adorador, o primeiro religioso. Embora nunca tenha adorado Nosso Senhor sob as espécies eucarísticas e jamais tenha experimentado a alegria de comungar, ele teve e adorou Jesus em forma humana. São José conheceu Nosso Senhor com mais profundidade que todos os santos juntos. Viveu exclusivamente por ele. Nisso está sua glória especial, a tônica de sua santidade. Nisso, acima de tudo, ele é nosso modelo, e nisso consiste também sua incomparável grandeza. Quando vemos quanto José se aproximou de Jesus, como se transformou inteiramente nele, compreendemos sua verdadeira grandeza, sua real santidade. Encontramos nele São José, o adorador perfeito, totalmente consagrado a Jesus, atuando sempre perto de Jesus, dando-lhe suas virtudes, seu tempo, sua própria vida. É assim que São José é nosso modelo e inspiração. Como pai adotivo de Jesus e esposo de Maria, José figura entre a elite do céu. Na terra, ele merece o mesmo reconhecimento, pois sua missão, que durará enquanto perdurar a própria Igreja, atrai a todos para seu raio de ação. Enquanto adoradores, temos direito a uma grande parcela de suas graças e proteção, e um estudo atento haverá de mostrar-nos que todos os seus dons especiais tinham por objetivo torná-lo um bom adorador. Desde sua entrada de Jesus no mundo, mesmo quando ainda encerrado no ventre de Maria como em um cibório vivo, Jesus escolheu Maria e José para que fossem seus adoradores. José respondeu esplendidamente. Nunca cessou de adorar Jesus no ventre de Maria. E após o nascimento do menino em Belém, José e Maria adoraram-no de forma ininterrupta, tendo-o sempre diante dos olhos. Eles representavam toda a humanidade aos pés de Cristo. Adão e Eva foram, sem dúvida, muito bem substituídos. Em Nazaré, os dias de José eram cheios de trabalho, que, por necessidade, às vezes o afastava de seu Deus menino. Durante essas horas, era substituído por Maria, mas quando a noite o trazia de volta para casa, ele passava a noite inteira em adoração, sem jamais se cansar, demasiado feliz pela oportunidade de contemplar as riquezas veladas da divindade de Jesus, pois ele perscrutava as vestes simples e rudes que a criança usava, até que sua fé tocou o sagrado coração. Em profunda adoração, ele se uniu à graça especial de cada um dos acontecimentos da vida de Jesus. Tende confiança, firme confiança nele, São José. Tomai-o como patrono e modelo de vossa vida de adoração. São Pedro Julião Eymard é conhecido como o apóstolo da Eucaristia. Ele foi fervoroso na propagação da adoração ao Santíssimo Sacramento. São Pedro Julião fundou duas comunidades religiosas para promover a adoração ao Santíssimo Sacramento: a Congregação do Santíssimo Sacramento para homens e as Servas do Santíssimo Sacramento para mulheres. Diz São José Marelo: quando recebemos a Santa Comunhão, pensemos que Jesus vem a nós como um bebezinho, e então oremos para que São José nos ajude a bem recebê-lo, como quando o segurou em seus braços. Que coisa linda, né, gente? É muito lindo isso aqui. Página 311, para a gente rezar a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amigos. Amém. Terminamos então o nosso 23º dia de preparação à consagração a São José. Tá chegando o dia. Olha, para quem vai se consagrar a primeira vez, e é tudo muito novo, né? É tudo uma novidade. Isso é muito especial. Porque quando você consegue chegar lá no dia, no último dia, com tantas dificuldades que só nós sabemos, né? As dificuldades que surgem para não fazer a consagração, para não crescer na fé, para não estudar. E quando você chega lá no dia e você chega sabendo que você está diante de São José, para você se entregar, entregar a sua vida e pedir que esse Pai castíssimo olhe pela sua vida, isso é maravilhoso, é muito bom, né? E a reflexão de hoje, sobretudo a primeira parte, deixa eu tomar água aqui, porque a voz vai falhando, vocês já devem ter reparado, né? Vocês observaram que a primeira parte da reflexão, quando falou da pobreza de São José, falava especificamente da necessidade que nós temos, nós precisamos ser desapegados. E isso é muito sério, porque você exercitar o desapego, eh, sobretudo na perspectiva de você não ter coisas supérfluas, é de fato um desafio. Sobretudo porque nós, povo brasileiro, nós somos um povo dinheirista. E isso nós precisamos reconhecer e bater no peito. Por minha culpa, minha tão grande culpa, minha máxima culpa. Por que isso? Veja, a gente sempre fala aqui, nas nossas reflexões, da necessidade de fato de nós rezarmos, de nós crescermos intelectualmente, de nós investirmos na nossa fé. E se a gente for observar, por exemplo, as questões ideológicas no nosso país, todos nós vamos concordar que isso não começou de agora, ok? Então a gente está vendo a escola completamente infiltrada, a cultura e a arte completamente infiltrada, a igreja completamente infiltrada, a política infiltrada, assim, em todos os aspectos da vida social, tudo está completamente tomado por questões ideológicas, ok? Isso é fato. Pergunta-se, quando foi que nós tapamos o sol com a peneira e nós permitimos, meus amigos, estou fazendo uma pergunta para vocês, uma pergunta sincera. Quando foi que nós permitimos
que todas essas correntes ideológicas tomassem as nossas escolas para educar os nossos filhos. E a gente fez vista grossa. Quando foi que a gente fez vista grossa? Quando essas correntes ideológicas tomaram a igreja. Quando foi que a gente fez vista grossa? Quando isso tomou a cultura. Mas presta atenção, quando mexe no nosso bolso, aí a gente faz protesto e a gente resolve ir para a rua. Quando a inflação sobe, quando a gente não consegue quando a gente sente que o nosso poder de compra, quando a gente vai no mercado para fazer uma feira ou mercado, não sei como vocês chamam aí, aqui a gente chama feira, né. Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente percebe que aquele valor de 6 meses atrás já não compra a mesma coisa que nós comprávamos, opa, aí a nossa revolta, ela aparece. Sabe por que a nossa revolta aparece, meus amigos? Repito, a gente tem que bater no peito e reconhecer: nós, povo brasileiro, nós somos um povo dinheirista, porque a gente só se revolta, nós só nos revoltamos quando isso toca na nossa vida financeira. Não é verdade? Não é verdade? A gente só se revolta contra os governos, seja lá qual for o governo, seja de direita, seja de esquerda. A gente só se revolta, a gente só se começa a falar quando a gente está pagando imposto demais, quando a feira não está sendo suficiente. Mas, meus amigos, pensem comigo, quais são os nossos critérios de vida? O primeiro critério, então, é o dinheiro? Porque enquanto eu só me incomodar com o dinheiro, meu irmão, lá na escola, a professora de corrente ideológica já tomou o cérebro do meu filho, entendeu? Enquanto eu me preocupar somente com dinheiro, o líder de pastoral lá da comunidade que você participa já tomou os coroinhas. Enquanto eu me preocupo só com questões financeiras, a cultura já foi completamente tomada por ideólogos. Batemos no peito. Nós somos um povo realmente dinheirista. Nós só nos incomodamos quando a coisa aperta no bolso. Sabe por quê? Porque os nossos critérios são critérios financeiros. Basta ver, por exemplo, que o critério para a gente julgar se uma pessoa está bem na vida, João está bem. João tá bem de vida. Por que que João tá bem de vida? Porque João tá trocando de carro todo ano, ó, critério materialista. Porque João troca de celular todo ano, o iPhone do ano, olha, critério materialista. Porque João tá com casa própria agora, por isso que João tá bem, critério materialista. João viaja todos os anos, faz uma viagem para o exterior, critério materialista. Depois de todos os critérios materialistas, a gente diz: João tá bem. Não é verdade. Não é assim que a gente julga se uma pessoa está bem ou não. Mais uma vez, batemos no peito. Minha culpa, minha máxima culpa. Nós precisamos mudar isso completamente. Os nossos critérios não podem ser materialistas. Eu não sei se acontece na cidade de vocês, mas é muito comum por aqui, na minha região, a gente vê assim aqueles outdoors mostrando, né, que os jovens passaram em primeiro lugar em medicina, né. Fulano passou em direito, né. O filho então, ele vira um troféu para exibir as qualidades daquele filho. Mas eu não estou dizendo que isso não é importante não, isso é ótimo. Qual pai que não fica feliz quando o filho passa em primeiro lugar na faculdade de medicina, né? Isso é ótimo. Mas aqui a gente precisa fazer uma avaliação. Será que nós pais, o que que nós queremos para os nossos filhos? Nós estamos educando um filho para ele ter um diploma ou para ele se desenvolver na vida de virtude? Isso é muito sério. Isso nós não podemos nos esquecer. Eu não posso,
fechar os meus olhos e ignorar um errinho, um desviozinho moral do meu filho e dar mais atenção para as potencialidades que ele precisa desenvolver em termos de não, ele precisa desenvolver várias habilidades, né, porque lá na frente ele vai ser isso na vida, ou ele vai ser um médico, ou ele vai ser um engenheiro, ou ele vai ser um diplomata. E enquanto você está pensando no futuro do seu filho, você está esquecendo de fazer aqueles ajustes na personalidade do seu filho. Eu estou falando para quem tem filho pequeno, né? Na personalidade do seu filho que você sabe que você precisa corrigir. Você sabe, mas você está fingindo que não vê. Sabe por que você finge que não vê? Porque o critério primeiro da vida é materialista, entendeu? O primeiro critério não é educar o filho para que ele desenvolva virtudes, para que ele ame o Sagrado Coração de Jesus, para que ele ame a Deus. É isso que importa. Isso que importa. Porque, gente, é isso que vai ficar. Não é assim? Pergunta, por exemplo, para as pessoas que se converteram tardiamente. As pessoas que se converteram tardiamente, tipo, sei lá, 40 anos, que se converteram mais tarde, como Santo Agostinho. Pergunta para essas pessoas se elas não gostariam de ter se convertido bem mais cedo, com 15 anos de idade, com 20 anos de idade. Porque quando a pessoa ela se converte, gente, isso nós aqui, né? Quando nós somos tocados por uma verdade que muitas vezes nós não conseguimos nem explicar, a gente não tem nem palavras para explicar. Aquilo é tão especial na nossa alma e no nosso coração que nós gostaríamos de ter tido contato com isso muito mais cedo. Então, se nós sabemos disso, que isso é especial, por que negar isso para os nossos filhos? Por que esquecer de dar a coisa que é mais preciosa e é o que realmente vai ficar para os nossos filhos? Não são os critérios materialistas. Nunca, nunca, nunca. Nós somos um povo materialista. Nós não admiramos a vida intelectual. Nós não admiramos as pessoas que realmente estudam. Não, isso é fato. Isso é fato. E isso nós precisamos mudar. Eu acredito verdadeiramente que vocês aqui, nós aqui, somos um povo que queremos fazer diferente. Porque senão a gente não estaria aqui, né? Não faz sentido nenhum estar toda noite aqui, 2.000 pessoas. Não. Ainda que nós sejamos materialistas, bom, mas pelo menos um nível diferente nós estamos, porque a gente quer melhorar, né? A gente está aqui todo dia, toda noite, rezando. Portanto, se nós queremos melhorar, nós queremos sair desse aspecto de julgar as coisas, de ter critérios materialistas para decidir se alguém é bem sucedido ou não na vida. É, eu pedi ao Tiba autorização para eu falar de um projeto que eu tenho aqui, que talvez vocês possam ser beneficiados, né? Quando eu me converti entre 15 e 16 anos de idade, o que aconteceu bem rapidamente para não tomar o tempo de vocês foi o seguinte: com 15 anos de idade eu comecei a ter muitos questionamentos sobre Deus e as religiões, mas muitos mesmo, assim, vocês não têm noção. Eu tinha o quê? Sétima série, e aquilo me incomodava de um jeito, eh, parecia que dentro de mim tinha tantas dúvidas em termos de religião, que eu precisava ler muito. E aí eu comecei a ler. Como eu não tinha ninguém que me orientasse naquela época, eu comecei a ler tudo que eu via na minha frente sobre religião. E a minha pergunta era exatamente a minha pergunta: diante de tantas religiões, qual religião está certa? Era essa a minha pergunta. E eu comecei então a estudar as religiões. E eu estudei o espiritismo, eu estudei o candomblé, eu estudei a umbanda, eu estudei o adventivismo, a igreja batista. Eu frequentei algumas reuniões espíritas, eu frequentei alguns cultos adventistas, porque eu queria ler tudo.
Então, por exemplo, não sei, todos vocês não devem conhecer, mas existe uma profetisa dentro do adventivismo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamada Ellen White. Eu li O Grande Conflito, eh, eu li Alejandro Bullion, que é um teólogo adventista. Aí eu li também de espiritismo, eu li muita coisa. Nossa, eu li. Até que um dia eu estava na biblioteca da escola, porque nesse momento aquele turbilhão de dúvidas que eu tinha, me fazia ficar fechado. Então eu fui me afastando dos amigos, porque eu queria ler, eu lia, eu ficava na biblioteca lendo, assim, não tinha um objetivo específico, eu tinha que ler, eu queria saber se de fato, tinha alguma igreja, enfim. Até que um dia tinha um senhor, e um amigo meu virou para esse senhor e falou assim: "Esse meu amigo, ele gosta muito de estudar as religiões". E aí o senhor olhou e falou assim: "Ah, que religião você gosta de estudar?". Falei: "Todas, eu gosto de estudar todas as religiões, menos a igreja católica". E ele olhou para mim e falou: "Mas por que você não estuda a igreja católica?". Aí eu falei: "Porque de todas as religiões, a que para mim é a que mais claramente está errada, é a igreja católica. Porque quando você abre a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, a única que está lá que contradiz explicitamente o Decálogo, os 10 mandamentos, é a Igreja Católica. Por quê? Porque faz imagens. É a única que faz imagens. Então, a que está claramente a que mais está errada. Então, por isso que eu não vou estudar. Era uma investigação que eu fazia, né? Hoje eu sei que é uma investigação. E aí eu falei isso, por isso que eu não estudo a Igreja Católica. Mas esse senhor, que é meu amigo hoje, me fez um desafio. Ele disse: "Não, mas não faz sentido você não estudar a Igreja Católica, porque se você quer, eh pesquisar qual a religião verdadeira, e você discorda da Igreja Católica, você tem que estudar a Igreja Católica pelo menos para justificar para as pessoas por que você não é católico". E gente, esse desafio que ele me fez, pegou, entendeu? E eu falei: "É verdade, faz todo sentido". E foi aí que ele me sugeriu estudar o catecismo da Igreja Católica. E eu peguei o ca e aí eu fui atrás desse catecismo da Igreja Católica e encontrei o catecismo da Igreja Católica, grossão, o amarelo de São João Paulo II, e eu, com 16 anos, li o catecismo todo, todo. Eu li o catecismo todinho. É claro que um rapaz de 16 anos não vai absorver tudo que está no catecismo, né. Claro que eu não vou absorver. Mas alguma coisa ficou ali. Ficou tanto que todos os questionamentos que eu tinha contra o catolicismo foram caindo por terra. Todos foram caindo por terra. A intercessão dos santos, se devíamos guardar o sábado ou o domingo, tudo, as imagens, tudo foi caindo, tudo. Só ficou uma coisa, que era o primado de Pedro. Para quem não sabe, para quem não sabe, o primado de Pedro é a é um termo técnico para dizer e teológico para dizer que São Pedro foi o primeiro papa, então a gente chama-se de primado de Pedro, né. E os protestantes são contra, isso da teologia, eles são contra o primado de Pedro, né, para eles não houve um primeiro papa, né. Eles respondem assim: "Não pode, haver sucessor de Cristo". Mas de fato, Cristo não deixou sucessores, porque o Papa não é sucessor de Cristo. O Papa é sucessor de Pedro. O Papa não é sucessor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo não deixou sucessores. O Papa é sucessor de São Pedro. São Pedro foi o primeiro chefe e depois houveram outros sucessores. De quem? De São Pedro, não de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, até que, através de um estudo com um sacerdote muito inteligente, muito querido, que eu respeito demais e tenho um amor muito grande, eu me convenci do primado de Pedro. E desde então, eu nunca me afastei, dessa verdade que eu encontrei e desse amor que eu desenvolvi pela Santa Mãe Igreja. E naquele período, eu sempre tive essa facilidade de congregar os amigos, de liderar,
conduzir todo mundo para um ponto, enfim, sempre tive isso. E eu naquele momento, eu resolvi juntar os amigos para a gente fazer estudos. E foi aí que surgiu o primeiro estudo. Veja, Deus sabe fazer as coisas, porque naquele momento a gente não tinha orientação. Então, eu encontrei alguns opúsculos, né, alguns livrinhos, e eu juntei os meus amigos para a gente, todos os sábados, se encontrar para fazer estudos. E eram estudos de apologética católica. E foi aí que surgiu o primeiro grupo de estudos de apologética católica da arquidiocese. De lá para cá, isso tem o quê? Mais de 20 anos, não houve mais nenhum grupo específico de apologética católica. Para quem não sabe, a apologética é uma matéria da teologia, é uma parte da teologia que defende a fé católica, né? Então a apologética ela vai lidar com os assuntos mais, digamos, polêmicos da fé, os mais complicados, os mais sensíveis da fé, que era exatamente o que eu vivia, né? Então, você vai discutir se a gente deve de fato confeccionar imagem, se católico adora imagem, se a gente deve guardar o sábado ou não, ou o domingo, enfim, todas essas questões que nós somos acusados pelos protestantes, é isso que a apologética vai fazer e vai defender a fé. Enfim, para encurtar a história, eu criei um grupo de apologética católica. Esse grupo existe até hoje. Nós somos amigos. Aquele pessoal, aqueles amigos hoje. Alguém perguntou, Lise, você teve vontade de ser diácono? Não, eu tive vontade de ser padre. Eu queria ser padre. Eu tive esse momento. Eu não fui como o Tiba, que chegou a entrar no seminário. Não cheguei a entrar no seminário, mas eu queria ser padre. E aí minha esposa rezava para que eu fosse padre, mas ela gostava de mim. Isso aí eu vou deixar para depois, um dia, ela contar a história. Enfim, não era minha vocação de fato é o matrimônio, né? E aí, esse grupo ele existe até hoje e nós somos, a maioria, todos casados, nós constituímos famílias, nós somos hoje padrinhos dos filhos uns dos outros, padrinho de casamento, padrinho do filho, enfim, é fantástico. E aí, eu decidi então, depois desse grupo, sabendo que as pessoas têm dificuldade de encontrar grupos de estudos, muito provavelmente você não deve ter algum grupo de estudo na sua paróquia ou na sua cidade, sabendo que de fato é uma dificuldade das pessoas, porque nós precisamos fazer grupos. Se nós não estivermos vinculados a nenhum tipo de grupo, desculpe a palavra, a gente está ferrado. Por quê? Porque nós sabemos que logo, logo, estes espaços aqui serão cerceados, entende? Serão censurados. Então nós precisamos fazer grupos de verdade. Mas se você não tem acesso a um grupo específico na sua casa de amigos, você pode ter um meio que a gente tem ainda é exatamente a internet. Então eu resolvi levar essa experiência de mais de 20 anos que nós já temos para a internet com grupos de estudos, certo? Mas não é um grupo específico de doutrina, não é. É um grupo em que você vai estudar várias questões, nós iremos ouvir. E ali nesse grupo, tudo vai ser feito através de uma única perspectiva, de uma perspectiva católica. É por isso que o nome do grupo é Perspectiva Católica. Então, se a gente vai estudar antropologia, se nós formos ouvir uma palestra, uma aula, por exemplo, de Aloísio, eu não sei se vocês conhecem o Aloísio Dantas, um grande amigo e que inclusive está no grupo. O Aloísio vai fazer uma aula sobre antropologia. Tá, mas ele vai falar disso sob qual perspectiva? Sob uma perspectiva católica. Entende? Então, direito natural. As pessoas já não entendem mais o que é direito natural. Não sabem o que é direito natural. E a igreja se baseia no direito natural para tudo, para desenvolver inclusive suas leis positivas. Taiguara Fernandes, um amigo muito querido também. Não sei se todos vocês conhecem o professor Taiguara Fernandes, que está também na turma. Sob qual perspectiva? Católica, evidentemente. Então, todos os professores, uma outra pessoa, a Luísa Demarré. Não sei se vocês conhecem a Luísa Demarré, que faz um trabalho bem interessante
com o apostolado católico dela na rede social. Também vai falar de família. E, evidentemente, o José, o Tiago José, que é o nosso Tiba, é claro que ele estará também nessa turma. E por que eu estou dizendo isso para vocês, meus amigos? Eu pedi o Tiba para eu falar aqui para vocês disso, porque nós precisamos fazer isso. Por que que nós precisamos fazer isso? Porque tudo que existe hoje na nossa sociedade foi montado ideologicamente falando, foi montado para que nós perdêssemos completamente a nossa estrutura, para que a nossa personalidade fosse completamente fragmentada. O professor Olavo dizia que uma coisa que ele morria de medo de morrer era de morrer burro. Porque, de fato, eu não sei se vocês lembram de umas reflexões que nós fizemos aqui no canal, em que, quando a gente fala de Santa Teresa d'Ávila, quando você morre, é assunto bem sério isso aqui. Quando a gente morre, a nossa personalidade ela se fecha. Por que se fecha? Porque enquanto eu não estou morto, eu estou evoluindo ou involuindo em termos de caráter e personalidade, correto? Então a gente está sempre aprendendo, ou não, ou desaprendendo. A pessoa pode desaprender. Mas quando nós morremos, a nossa personalidade ela se fecha e nós ficamos exatamente como nós morremos. Ou seja, depois da morte, em termos de personalidade, você não evolui e nem involui. A sua personalidade ela se fecha. Olavo tem razão, é isso aí. Luciana Beze. A sua personalidade ela fica fechada, encerrada. Você não vai mais mudar. E aí eu me lembro que o Tiba falava uma vez assim: nós só temos agora, para a gente crescer em personalidade, em virtude, porque depois lá no céu a gente não vai evoluir mais, a gente vai ficar como nós estávamos aqui no céu. Portanto, o tempo que nós temos agora, e aí eu lembro que vocês devem lembrar o Tiba falando isso, que o que muitas vezes se lamenta lá no céu é que o, eles gostariam de ter tido mais tempo para crescer aqui. Quem é que está precisando de bloco aí? Que precisa crescer em. Só um minutinho, gente. Espera aí. Pronto, resolvi. Obrigado por terem avisado, viu? Aqui a gente é uma comunidade. Rapidinho. Então, a gente precisa crescer em santidade e em inteligência para que nós chegamos belos, belos lá. Espera aí que ainda não foi. Pronto, agora foi. Para que a gente de fato chegue belo. E isso a gente vai recorrer à nossa inteligência. E repito, nós somos um povo dinheirista e nós não podemos continuar assim. Nós precisamos ter essa oportunidade de fato, crescer em virtude. E isso, meus amigos, não vai ser feito se a gente, a Laí está dizendo, eu me lembro do que o Tiba disse exatamente, se nós não usarmos a nossa inteligência para a gente crescer de fato. Então, eu quero fazer um convite a vocês. Por que eu quero fazer esse convite? Porque a inscrição para o projeto ia se encerrar hoje. Só que eu falei, ô Tiba, já que eu vou falar lá, eu vou deixar por mais 24 horas, porque eu abri lá no Instagram. Então, como é que funciona o projeto? Antes que vocês saiam, esse projeto, ele funciona por 3 meses, tá? Cada turma é uma turma de 3 meses. 3 meses com encontros quinzenais ao vivo, no Meet ou no Zoom, geralmente é pelo Meet. Então, a gente se encontra a cada 15 dias. O Tiba vai dar uma aula. Qual a aula? Aula X, online. E ali a gente ouve e a gente discute. O Aloysio vai dar uma aula no dia X, 15 dias depois, ok? É assim que funciona. Então, são 3 meses. A gente tem 3 meses para a gente se encontrar a cada 15 dias. Arley, tem livro para ler? Eu preciso ler? Não necessariamente. Você pode somente acompanhar as aulas, porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de ler, não gosta de ler, enfim. Mas a gente coloca textos mais acessíveis. A Ana está falando, Arley, quem sabe não vai sair um sacerdote do seu lar? Espero.
Aqui, se todo mundo for religioso aqui, freira e padre, aqui a gente vai ficar muito feliz, né. Então, nesses 3 meses que você tem, que você faz, esses momentos, a gente vai se encontrar para a gente estudar junto. Por quê, meus amigos? Atenção, porque existem coisas que a gente não pode mais falar aqui. Por exemplo, se eu falar algumas coisas aqui, eh, eu posso prejudicar, inclusive, o canal. Então a gente faz alguns encontros com o link privado, em que somente estas pessoas têm acesso, somente quem está inscrito tem acesso. Entende como funciona? E se você não acompanhar online, ao vivo, você pode acompanhar depois quando você puder, porque as aulas elas ficam gravadas. Qual o valor do curso? Acreditem, custa R$ 79, valor único, de verdade. Gente, é R$ 79. O Arley, eu posso dividir? Você pode dividir em até 5 vezes, se você quiser. O Arley, eu posso pagar no Pix? Pode pagar no Pix, não tem problema nenhum, tá? Como participar? Não saiam, porque ainda não sai. Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo, é o último link. Basta você clicar. Lá tem toda a descrição, inclusive tem os professores que darão aula nessa segunda turma, tá ok? Só para vocês aqui, para nossa panelinha, porque eu quero que essa panelinha, isso eu estou dizendo de coração para vocês, de verdade, deem essa oportunidade para você, porque eu não sei quais foram os objetivos que você traçou para você lá no início do ano, porque todo mundo traça objetivos, né? No início. Eu não sei pelos seus critérios de vida, eu não sei quais foram os critérios, porque muito provavelmente os seus critérios, por conhecer o brasileiro, foram critérios de eu preciso pagar isso e isso, eu preciso trabalhar isso para eu conquistar isso aqui. Mas vamos mudar isso? Entende? Vamos mudar isso? Vamos colocar para esses próximos 3 meses, abril, maio e junho. A inscrição está agora, mas começa abril, maio e junho, a segunda turma. Esses critérios de você, de fato, dar um tempo para você, para que você ouça outros assuntos por uma outra perspectiva. Então, o que eu estou falando isso sendo muito sincero com vocês, porque, nós temos um carinho especial aqui, né, o pessoal da Coroa das Lágrimas. E eu queria muito que vocês entrassem. O link eu deixei na descrição. Eu falei com o Tiba que eu ia falar aqui com vocês, disso ele me autorizou, por isso que eu estou falando, tá? Entra no link, não precisa criar cadastro, nada. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês que estão entrando na segunda turma, vocês vão ter acesso a todas as aulas da primeira turma que começou em janeiro, ok? Tô falando isso aqui só pra gente. Então presta atenção. Quem se inscrever agora, porque vai se encerrar em 24 horas, certo? Quem se inscrever vai ter acesso a todas as aulas da turma que começou em janeiro, porque agora a gente está indo para a segunda turma, ok? Então você entra na primeira turma tendo todas as aulas gravadas, o conteúdo que já foi gerado, tá bom? Alguém perguntou: "Esse valor é todo mês?" Não, esse valor é valor único, você vai pagar só 79 e vai ficar durante o período todo. Não é 79 por mês não, é só 79 mesmo, entendeu? A Maria está dizendo assim: "Eu não encontrei o link". Deixa eu ver se eu pego o link aqui, aí eu mando para vocês, é coisa muito fácil. O que eu quero saber é o seguinte, coloca aqui nos comentários, quem vai entrar daqui o time da Coroa das Lágrimas, coloca aqui: "Eu". Deixa eu ver quem vai entrar, porque eu já vou dar boas-vindas a vocês. Ó, a Laí foi a primeira, Laí Fernandes, eu quero fazer parte. Seja bem-vinda, Laís. Laí. Débora, eu. Maria Cristina, eu. Celeste Aida, eu. Ô Celeste, mas você já está, não está não? Sabe quem está lá? É a Jaqueline. Eu não sei se ela está aqui, porque eu pedi oração pela a mãe dela, eu não sei se ela está lá no hospital. Mas, Jaque, se você estiver aqui, fala para o pessoal como é que é a nossa panelinha, que todo mundo está tendo acesso agora, ó, todo mundo, ó, Easy está dizendo eu, Regina, eu, Arquimedes, eu, Davi, eu. Gente, é sério, o link está aí.
você pode dividir esse valor de 79 em 5 vezes no cartão, sem juros, entendeu? Dê essa oportunidade para vocês. O Tiba tá lá, o Aloísio Dantas tá lá, o Luiz Carreira, de Brasília, tá lá, o Taiguara está, a Luísa Demarré está. Tem outros amigos queridos que vão dar aula. O Matheus, o Kleber, é claro, eu estou lá, evidentemente. O Tiba, falei, né? Ó, a Maria está dizendo, eu vou entrar. Aparecida, vamos nessa. Vamos dar essa oportunidade para a nossa vida intelectual e pensar nos critérios que nós elencamos para a nossa vida. Foi por isso que eu botei um valor mais acessível de R$ 79. Não é um curso de R$ 300, R$ 400, não. É um período de 3 meses em que você vai pagar R$ 79, só 79, não vai pagar mais que isso, por esse período. E quem aqui da Coroa das Lágrimas entrar, vai ganhar, atenção, ganha o período das outras aulas desde janeiro, tá certo? Então o link tá aqui, vou colocar o link aqui mais uma vez aqui nos comentários, tá aí nos comentários, tá bom? E vou colocar também aqui, sabe o quê? A Lu colocou o link, é o terceiro na descrição da live. Exatamente, Lu, obrigado, viu? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha que interessante aqui. O vídeo, isso aqui vocês vão gostar de ver. Só que eu não sei colocar aqui. Esse link que eu estou mandando aqui, ó, é do YouTube. Vocês podem clicar e vocês vão ver o vídeo dessa segunda turma. Esse vídeo que eu coloquei agora. Tá bom? É isso. De verdade, quero ver todos vocês lá. Porque é um momento que nós temos para discutir uns assuntos mais sérios que, infelizmente, até para a gente evitar alguns riscos, a gente não trata com a profundidade devida. Tá bom? Porque esse valor de R$ 86,70 é quando você divide em 5 vezes, aí tem os jurozinhos do próprio PayPal, tá bom? Mas continua sendo 79. Se você pagar no Pix, você paga 79 de fato, viu? Tá bom? O link é o terceiro depois, exato. O valor está diferente. Achei, muito bem, né? E é isso aí, tá bom? Celeste, eu achei que você já estava lá. Então, se você não está, entre agora. Não aparece para fazer o Pix. O Pix, vamos lá, eu vou dar a chave então para vocês. A chave, anotem aí o e-mail. A chave é um e-mail. clubedafotografia.org@gmail.com. Eu não sei colocar aqui, não sei. Então, eu só sei passar o link, então eu não sei digitar. A Ana está perguntando quanto tempo a gente vai ter acesso ao curso. 2 anos tá bom, né, gente? 2 anos tá bom, não tá? Então, presta atenção para a chave. A chave é clubedafotografia.org@gmail.com. Isso é o link do grupo de estudos Perspectiva Católica. Tá, o Tiba está lá. Não precisa ter faculdade não, gente. Não vai pedir nada, vocês não fazer cadastro, nada disso não, viu? Nilceia está pedindo para eu repetir o Pix. Vamos lá, Nilceia Noble. O Pix é clubedafotografia.org@gmail.com. Tá bom? Ô Celeste, eu espero você, viu? Eu vou memorizar a Celeste Aida. Porque eu achei de verdade que você já estava lá, Celeste. Devo ter confundido com o nome de alguém. clubedafotografia.org@gmail.com, viu? Entrei, mas não tem a opção Pix. Cleidia, o Pix é esse. clubedafotografia.org@gmail.com. Não, repare, depois dos 2 anos, porque, gente, 2 anos para você ver algumas aulas é um tempo enorme, né? Depois dos 2 anos, muito provavelmente a gente já vai ter outras turmas e mais turmas e mais turmas, porque a cada 3 meses a gente faz outras turmas, entende? Então, acho que eu não tenho intenção de tirar as aulas, não. Eu quero que as pessoas estudem, só isso.
eu quero que as pessoas tenham acesso a um tipo de conteúdo que hoje a gente não pode mais estar falando aqui. Quer ver um exemplo? Nós fizemos a Marisa fez, a Marisa Salvini. Tô vendo aqui agora, Marisa. Você deve estar aqui na live, né? Seja bem-vinda, viu? Então, você quer ver uma coisa? Nós fizemos uma aula. Essa aula ainda está pública no meu canal, mas eu vou tirar, porque foi erro meu. E nós fomos falar das questões de pronome neutro, né? Qual é a perspectiva ideológica por trás do pronome neutro? Então, por exemplo, qual o perigo quando você assume dele, dele, dile, o que for? O que está por trás? O problema é que quando você começa a afunilar o conteúdo e aprofundar o tema, você tem que tomar muito cuidado com as palavras. Só que quando você já está tomando muito cuidado com as palavras, sendo bem cuidadoso, você acaba. Você pode correr o risco de deixar o conteúdo aguado, entende? Então, é por isso que a gente tem que ter uma outra panelinha, e nessa panelinha ali, a gente tem mais liberdade para falar algumas coisas, para discutir isso tudo em uma perspectiva católica, porque eu sei de verdade que em outras cidades, certeza que é a realidade de muitos de vocês em suas paróquias, que não tem um grupo de estudo, um grupo em que você para ouvir pessoas que de fato têm uma vida de estudos mais sérias e ouvir uma opinião genuinamente católica, por uma perspectiva católica, tá certo? Então é isso, eu espero vocês. Eu abri esse período só para o pessoal da Coroa das Lágrimas, porque eu sei que todos nós aqui, nós somos muito especiais. Então, quem está fazendo esse pedido a vocês é o Cirineu, a Cecília Fraga, é exatamente isso, 79. Tá certo, Cecília, no Pix é esse valor mesmo. Então, quem está fazendo o pedido é o Cirineu, para que você dê essa oportunidade a você. Porque tudo que foi montado em termos de sociedade hoje, na cultura, na religião, na política, nas artes em geral, foi pensado para que nós perdêssemos e nós tivéssemos a nossa personalidade completamente fragmentada. Gente, o burro, entre o burro e o inteligente, quem sofre mais é o burro, não é o inteligente. Eu vou explicar por quê. Porque o inteligente, ele tem mais meios de ressignificar o seu drama. Entende? O burro, ele sofre aquilo e ele não consegue se exprimir, não consegue enxergar outras possibilidades e ressignificar aquela dor. Então, é muito melhor sabendo que, sabendo que o sofrimento ele abarca a própria natureza humana, todos nós iremos sofrer, todos nós. Não existe quem não vá sofrer. É muito melhor que a gente passe por esse vale de lágrimas mais inteligente, para que a gente possa ressignificar a nossa dor e entender isso desde uma perspectiva católica, para que a gente não perca a nossa fé. Tá certo? E a gente não desespere da fé. Eu vou finalizar. Alguém pediu o Pix ali. O Pix é clubedafotografia.org@gmail.com. Tá bom? Quem entrou, coloca aqui. Deixa eu ver quem foi que entrou. Celeste Aida, você entrou no Perspectiva Católica? Porque eu vou te mandar um e-mail. Marisa, Marisa, tá vendo? Eu vi seu nome aqui, que legal, seja bem-vinda, viu? Ó, a Cecília entrou, a Giselda já tá, né? Por isso que eu sei seu nome de cor aqui. Celeste ainda não entrou, vai entrar. Ó, Sueli entrou, Fátima entrou. Ô, Fátima, a Fátima é da primeira turma. Que coisa boa, Fátima. Michele entrou, o Pix, quem pediu ali, por favor, a Vanmon, o Pix é clubedafotografia.org@gmail.com. Entrou Simone. Ô, Simone, seja bem-vinda. A Celeste Aida colocou eu também de cor. Não sei o que foi. Eliel entrou.
Eliana Cardoso, agora pronto, a gente vai ter agora a Coroa das Lágrimas lá no grupão. É a panelinha nossa. Eliel entre... O Tiba, quando chegar lá, vai falar, mas que é isso, vocês estão aqui também? Cida Pilate, é 79, Cida. Keila, o acesso às aulas, Fernanda, é enviado para o e-mail, tá certo? Porque lá tem um e-mail, esse e-mail clubedafotografia.org@gmail.com, você manda para lá e todos os links são enviados ali. Então, por exemplo, nós teremos uma aula dia 16, a primeira turma. Então, todo mundo recebe o link lá na aula e também tem o grupo exclusivo no Instagram também. Então, ali a gente vai se comunicando. E tem o Telegram também, que a gente vai fazer agora. Eliel entrou, a Luciana Bezzi está dizendo, eu vou entrar, eu estou trabalhando. A Josiane Gomes, o Eliel, Paula entrou, perfeito. Eu disse aqui no início, se nós estamos aqui, gente, nós estamos aqui há 1 hora e 15 minutos. Se nós estamos aqui, é porque, de fato, nós queremos algo diferente, né? Isso é ótimo, isso é perfeito, entende? E mais, eu sei que vocês daqui, que já estão há mais tempo, já têm uma perspectiva muito mais bem formada. Então, quando a gente entra com esse público lá no na nossa outra panelinha do Perspectiva Católica, a nossa conversa flui muito mais, fica muito mais fácil. Então, você vai poder fazer alguma pergunta diretamente para o palestrante ali, tá bom? Arlete, eu não vou esquecer seu nome, porque meu nome é Arley, eu vou entrar amanhã, me aguarde, te aguardo mesmo. Não esquece, porque quando fizer 24 horas, eu não vou abrir as inscrições, tá bom? Alguém está pedindo para repetir, o Roberto, presta atenção na chave, clubedafotografia.org@gmail.com, tá bom? Chave Pix, clubedafotografia.org@gmail.com. A Juliana Cruz, eu também quero entrar. Boa pergunta da Patrícia. Quem entrou na primeira tem que entrar na segunda? Sim, tem que se inscrever de novo. Quem entrou na primeira tem que se inscrever de novo na segunda, porque são outros textos que a gente vai ler, são outros palestrantes que a gente vai ouvir, tá bom? Outros professores. Depois do Pix, como faz a inscrição? Cecília, você só vai pegar o seu comprovante Pix e vai mandar nesse e-mail, clubedafotografia.org@gmail.com, tá certo? Arley, travou, eu não... Anota? Arley, eu não sei. Entravou a nota. Ô Juliana, desculpem, eu não sei colocar aqui na tela digitando. Eu preciso pedir o Tiba para me ensinar, porque eu não sei. Roberto Ramos, repete o Pix. O Pix é clubedafotografia.org@gmail.com, tá certo? A Lu tá dizendo que vai entrar, embora tenha crise de ansiedade, mas eu vou tentar. Lu, deixa eu dar um conselho de amigo para você. O estudo, e aí presta atenção todos vocês, o estudo, ele tem um aspecto terapêutico. A filosofia tem isso, porque isso não são palavras minhas, são palavras do professor Olavo de Carvalho no COF, que é o curso online de filosofia. Por quê? Porque quando você começa a, de fato, estudar, você começa a revisitar várias coisas em você. E isso, queira ou não, tem um aspecto terapêutico ali. A filosofia e a teologia, elas fazem isso. E se a gente pensar, realmente faz todo sentido. Por quê? Porque a gente está fazendo investigação para encontrar a verdade. E quando você encontra a verdade, não só o seu intelecto e o seu espírito se alegram, mas o seu corpo sente isso. O seu corpo sente isso. Eu vou partilhar com vocês algo bem pessoal aqui. Eu tinha muitas dores no quadril, muitas dores, porque eu sempre trabalhei em banco e ficava muito sentado o tempo todo e também para ler, lia. Enfim, eu tinha muitas dores no quadril. Graças a Deus essas dores sumiram depois que eu fiz pilates por um tempo. Mas, curiosamente, quando eu sentava para estudar as aulas de filosofia, eu não sentia dor nenhuma. Só que eu não percebia isso. Quem percebeu
Foi minha esposa. Um dia ela virou para mim e falou assim: Interessante, quando você está estudando a filosofia, você não sente dor". Eu falei: "É verdade". E aí eu lembrei do professor Olavo de Carvalho falando isso, que, o estudo da filosofia, o estudo em busca da verdade, tem um fator terapêutico ali. Porque de fato você está em busca da verdade e aquilo toca não só o seu intelecto, mas o seu corpo todo, porque é a verdade, tá bom? Então eu tenho certeza, que você vai se beneficiar, viu, Lu? Nesses momentos que a gente faz, porque a gente está de fato, em contato com a verdade. E quando a gente sabe que a verdade encarnada é uma pessoa, então aí a coisa fica mais especial ainda, tá bom? No Telegram, Cida Ancora, eu ainda não fiz o Telegram, tá bom? Mas eu vou fazer. Eu só estou esperando fechar as inscrições, que é amanhã à noite, aí eu crio o Telegram com todo mundo, tá? Vai mandando lá no e-mail que a gente vai entrando em contato com todos vocês, tá certo? A Lu colocou, obrigada, Cirineu Arley. Imagina, eu que agradeço vocês. Então, tá aqui o pedido de coração desse Cirineu que já acompanha vocês há algum tempo. Deem essa chance a você, nesses próximos 3 meses, de ouvir algumas pessoas por uma perspectiva genuinamente católica em um grupo que você de fato confia, porque nós não temos, não é todo mundo que tem essa oportunidade de ter um grupo católico de discussão. Tá certo? Carla, você mandou lá no e-mail, Carla Costa. Então só aguarda a confirmação que o pessoal vai pedir algumas informações para vocês, tá bom? Arley, 17 anos em banco, dores horríveis no quadril. Nossa, 17 anos. O que me ajudou foi o Pilates. Então faça muitos alongamentos, viu? E estude, porque se aconteceu comigo, estudando as dores passavam, então pode acontecer com você também, viu? Não achei o link para se inscrever. O link eu mandei aqui nas conversas, meus amigos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui encontrei. Eu consigo copiar e colar aqui, ó, nas conversas. O que eu não consigo é digitar. Ah, alguém digitou ali. Obrigado, Cleiton. A chave é clubedafotografia.org, @gmail.com. Tá bom? A Carmen. Seja bem-vinda, Carmen. A Maria está dizendo, amanhã eu peço ajuda para o meu filho. Arlen, enviei o Pix. Como faço a inscrição? Acredite, Carla, você só manda o Pix que a gente vai entrar em contato com você lá no e-mail. Tá bom? Carla Costa, administração. Tá certo? Então eu espero vocês de coração, de verdade. Vocês têm 5 minutinhos para eu ler um texto do professor Olavo de Carvalho aqui? Posso ler? Acho que leva 5 minutinhos. Hoje é sábado, né? Se vocês falarem sim, tudo bem. Se não, eu não vou ler. 5 minutinhos para eu ler um texto do professor Olavo. Marisol falou. 5 minutos? Então tá. 5 minutos. Deixa eu pegar o texto aqui, rapidinho. Deixa eu ver se está aqui. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse texto, porque é um texto. Alguns de vocês já conhecem esse texto. Como já está bem tarde da noite, então tá só a gente aqui, né? Então tá bom aqui. Vamos lá. O texto está nesse livro aqui do professor Olavo, que é Diário Filosófico, tá? Volume 1, está na página 48. Presta atenção nisso que o professor escreveu em 2013. 2013. Olha só. Começa assim. Preparem-se. Tá exatamente assim. O texto começa assim. Preparem-se. Nos próximos anos, a desordem do mundo atingirá o patamar da alucinação permanente e por toda parte a mentira e a insanidade reinarão sem freios. Eu vou ler de novo, porque quem está dizendo isso aqui é um filósofo, entendeu? É uma pessoa séria. Eu vou ler de novo. Preparem-se. Nos próximos anos, a desordem do mundo atingirá o patamar da alucinação permanente e toda parte e por toda parte a mentira e a insanidade reinarão sem freios. Eu não digo isso em função de nenhuma profecia, mas porque eu estudei os planos dos 3 impérios globais e sei que nenhum deles tem o mais mínimo respeito pela estrutura da realidade.
Ou seja, ele não está fazendo uma profecia. Ele está dizendo que ele estudou os impérios globais e ele sabe o que vai acontecer pela frente, tá? A igreja, a igreja católica é a única força que poderia, no meio disso, restaurar o mínimo de equilíbrio e sanidade, mas conduzida por prelados insanos, vendidos e traidores, parece mais empenhada em render-se ao espírito do caos e fazer boa figura ante os timoneiros do desastre. Eu vou repetir. Isso quem está dizendo é o professor Olavo de Carvalho, tá bom? A Igreja Católica é a única força que poderia, no meio disso, restaurar o mínimo de equilíbrio e sanidade, mas conduzida por prelados insanos, vendidos e traidores, parece mais empenhada em render-se ao espírito do caos e fazer boa figura ante os timoneiros do desastre. No entanto, agora vem a parte muito boa. No entanto, no fundo da confusão, muitas almas serão miraculosamente despertadas para a visão da ordem profunda e abrangente que continua reinando, ignorada do mundo. Isso aqui é lindo, gente. Eu vou repetir. No entanto, no fundo da confusão, muitas almas serão miraculosamente despertadas para a visão da ordem profunda e abrangente que continua reinando, ignorada do mundo. Muitas consciências despertarão para o fato de que o cenário histórico não tem em si seu próprio princípio ordenador, e só faz sentido quando visto na escala da infinitude, do céu e do inferno. Essas criaturas sentirão nascer dentro de si a força ignorada de uma fé sobre-humana, e nada atemorizará. Nada atemorizará. Tá aqui nesse livro, Diário Filosófico do Professor Olavo de Carvalho. É um texto de 2013, e o Olavo está dizendo isso, não é motivado por profecia, é alguém que estudou os impérios globais, e ele sabe que o que iria acontecer nos próximos anos. Foi ele quem disse isso. Eu sei o que vai acontecer. Ele começa o texto assim, preparem-se. Aí eu pergunto para vocês, a gente está se preparando contra